Do Papo de Cinema, tudo bem? Olha o prazer que eu tenho aqui de estar hoje com a Nívia Stelman, uma das protagonistas de Tormento, para falar sobre este filme. Nívia, primeiro de tudo, muito obrigado por estar falando aqui com a gente. Um prazer te receber. Imagina, obrigada a vocês, gente. Imagina, obrigada mesmo. Me diz uma coisa, eu queria começar te perguntando o que especificamente te atraiu no personagem da Débora? Quando tu pegou o roteiro, quando o Ricardo te deu o roteiro, disse assim, dá uma lida aí e vê o que te interessa. O que te interessou nessa personagem? Eu pensei assim, gente, uma oportunidade única, né? Porque é difícil aparecer uma personagem tão forte, tão densa, de tanta entrega. Nossa, agradeci demais essa chance. E falei, quero muito, porque a gente sempre fica, todo ator que você conversar, que qualquer pessoa falar, que é uma coisa completamente diferente, uma experiência que nunca viveu, e espero nunca viver, né? Nunca ser sequestrada, nem Por nunca passar favor. por tudo que ela passou. Então a gente fica assim, cara, é uma oportunidade da gente botar para fora um personagem diferente e fazer com que as pessoas te enxerguem diferente também, né? Muito bom. E para fazer um contexto para quem está nos vendo, a personagem da Nívia, a Débora, é uma advogada bem-sucedida que é sequestrada e passa a viver em cárcere, né, à mercê de um sujeito Sim. bem escroto Muito durante escroto. durante um tempo que a gente não vai falar, porque senão a gente vai dar spoiler de quanto tempo ela passa Gente, nesse você tem que cárcere. assistir. Exatamente. E aí eu queria te perguntar, porque assim, tem algumas coisas, o filme ele toca em pontos muito delicados, né? Mas antes de a gente falar desses pontos muito delicados, eu queria saber como é que foi a tua interação com o Luiz Guilherme, porque eu imagino que precise ter, vocês precisaram ter um trabalho muito acurado de aproximação ali, porque a interação de vocês é excessiva e essencialmente violenta, né? Então, Sim, assim, sim. como é que é criar como atriz, Olha, essa primeiro lugar, relação? assim, que sorte que foi ele. Luiz Guilherme, além de ser um ator talentosíssimo, que todo mundo conhece o trabalho dele, né? Ele é especialista em vilão, mas ele é um anjo, gente. Vocês não têm noção de como ele é gente boa, de Aham. como ele é parceiro, de como ele é amigo, de como ele é carinhoso, de como ele me deixou à vontade. Então, eu dei sorte mesmo de pegar um ator muito bom, muito experiente, que tinha toda a técnica para fazer, ao mesmo tempo parecer que era real, né? Várias coisas absurdas ali que aconteciam durante o filme. Então, assim, foi muito bom trabalhar com ele. Eu me senti muito à vontade, eu me senti muito segura. E, enfim, fui me entregando, né, ao personagem, aquele ator que estava ali só botando a bolinha para eu fazer o gol, sabe? Eu fazendo o gol junto com ele, a gente junto naquilo. E também a direção do Ricardo Rama, que foi primorosa, maravilhosa. Ele deixou a gente muito seguro em cena, muito seguro de tudo que ele estava fazendo, né? Então isso foi muito bom para mim. O Luiz Guilherme é uma figuraça mesmo, porque ele tem aquela voz cavernosa, aquela coisa. Sim, ele tem cara de mal e ele É. faz personagens malvados, então todo mundo tem raiva dele. Mas ele não é um anjo, ele não é um amor, cara. Uma vez eu entrevistei ele numa visita a um set de um filme que até nem estreou ainda, chama Águas Selvagens, uma coprodução brasileira-argentina. E aí eu te confesso que eu tinha um pouco de receio de chegar perto dele, assim, para entrevistar, porque ele tem aquela aura. E aí, Ele quando tu vai tem, conversar né? com ele, ele é isso, ele é Ele é isso, uma ele é um doce. amor. Ele não é nada daquilo. E é isso que você falou, ele faz muitos filmes, né? Ele é muito experiente no cinema. Então, ele me ajudou demais, porque eu não tenho muita experiência no cinema. Eu tenho 20 anos de TV, fiz uma novela atrás da outra, mas o cinema é meu terceiro filme, então assim, eu não tenho experiência quase nenhuma. E é diferente, né? São linguagens diferentes e são esperas diferentes. A televisão é muito imediatista, né? Por mais que você demore 3 meses para ver seu trabalho, são só 3 meses. O Sim. filme, olha quanto tempo eu esperei para esse filme estar aí, para vocês verem e compartilhar esse trabalho com vocês. Então, é tudo muito diferente. E ele, experiente pra caramba, me deu todos os caminhos e foi muito legal. Foi muito legal. E eu te confesso, Nivi, quando eu recebi o material, eu fiquei pensando assim, Nívia Stelman, a gente não viu tanto a Nívia no cinema, a gente viu muito na TV, e aí tu Sim, falou agora, assim, a tua pouca incursão no cinema se deve a esse sucesso na televisão que te levou a um foi. trabalho atrás do outro e não te deu tempo para fazer cinema? Exatamente. Infelizmente, eu recusei muitos filmes na época, porque eu estava muito envolvida na TV. E eu fazia uma novela atrás da outra, não tinha férias praticamente. Eu tinha as férias Sim. ali. Eu tive 20 anos de contrato na Globo ininterruptos, né? Então, só aí para você ver que eu fazia, além de novela, série, participações nos programas deles. Então, eu Uhum. fiquei muito envolvida com a TV, que é um universo que eu também amo. Amei a minha história, amei tudo que eu tive possibilidade de fazer.
E acabei fazendo teatro e TV, teatro, TV, teatro, TV, que quando tinha aquela pausa na TV que era pequena, eu encaixava uma peça, que era mais fácil, porque o cinema tinha que estar de acordo com, né, com o calendário das pessoas, e eu quase nunca podia fazer. Sim. E voltando aqui para o Tormento, Nívia, em relação à direção do Ricardo, outra coisa que quando eu assisti ao filme eu fiquei pensando, é porque assim, tu é em várias partes do filme, tu é um corpo ali vulnerável, né? Tu é uma presença vulnerável. Está disponível para ele, né? Exatamente, de uma maneira que assim, foge a total controle dela. E aí eu queria saber como é que funcionou para ti como atriz, porque com toda a tua vasta experiência, imagino que tu já tenha pegado N sets, com gente legal, com gente escrota, com gente que não estava preocupado com essa vulnerabilidade de uma mulher que está ali, né? Como é que foi nesse sentido? Até porque eu dei uma olhadinha na ficha técnica e boa parte da galera, diretor de fotografia, era uma equipe essencialmente masculina. Como é que tu se sentia nesse sentido? Eu tenho isso que você falou, uma experiência, isso aí você já está sabendo ali que o negócio é profissional, você já fica mais tranquila. Existe todo tipo de gente, por sorte, nesse filme específico. Eram todos muito meus amigos, né? A gente veio da faculdade de cinema na Gama Filho, então a gente tinha uma intimidade a mais. Mas é claro que o Rama tomou todo cuidado, era um pouquinho, na hora das cenas mais pesadas, era eu, o ator, o câmera e ele, sabe? Não tinha muita gente ali envolvida. As pessoas estavam envolvidas no geral. Aí na hora que ia mesmo filmar, rodar, todo mundo saía. Tinha essa liberdade. Mas eu fiquei muito, muito à vontade, porque eu estava muito no personagem. Estava ali, sabe? Me deixei ficar vulnerável mesmo, porque o personagem era isso. E, enfim, você viu, né? Como foi brabo, mas foi... Eu gostei, porque as cenas elas eram repetitivas no sentido de que você está ali no cárcere, né? Presa, e aquilo acontecendo. Mas a gente conseguiu dar nuances com a direção e com o nosso trabalho, de fazer que as cenas fossem diferentes, que aquilo era igual, mas diferente, sabe? Cada cena era um sentimento dela. Tinha a hora que ela já estava assim, tá bom, vai, porque eu não tenho o que fazer. E tinha a hora que ela estava ali lutando contra ele, não quero, sai, que nojo. Então, eu fiz várias nuances dela mesma. Uma coisa que eu fiquei também pensando durante o filme é que, assim, hoje a gente, né, felizmente, a gente tem uma outra perspectiva sobre determinadas cenas no cinema, né? Por exemplo, cenas de estupro, a gente sempre, inclusive, costuma apresentar previamente como gatilho, enfim, porque tem muitas pessoas que passaram por isso e podem reviver, enfim, existe toda uma complexidade em relação a isso. E o filme, de fato, tem muitas cenas. Eu acho que deve ter umas várias cenas de estupro. Várias. Ela tá ali presa, ele se aproveitava, né? Como é que foi para ti encenar especificamente essas cenas de violação? Tu, como atriz, imagino que a técnica dê conta de muita coisa, mas como é que foi? Como é que foi fazer essas cenas, que são cenas tão controversas, difíceis de ver, difíceis de fazer? Foi o que eu te falei. Eu falava assim, gente, eu não posso fazer todas iguais, né? Então, eu tenho que dar nuances para ela nessas cenas. Então, assim, quais são os sentimentos possíveis que uma mulher pode sentir nesse momento? Será que ela né? Eu acho que sentir prazer nunca, né? Ali. Sim. Apesar de que em momentos do filme ela começa a ter um pouco daquela coisa de... Não é se apaixonar pelo sequestrador, mas tipo, ele é a única pessoa que está aqui. Então ela joga um pouco com Estocolmo, né? Ela tem que... Meio essa síndrome. Perto dela. Exatamente, porque era a única pessoa que poderia ou matá-la ou salvá-la, né? Ela não via mais esperança, já estava lá riscando na parede, o tempo passando, ela não via futuro ali. Então, eu quis dar essas nuances. Foram cenas difíceis, todas, praticamente, mas eu pensei assim, cara, nem todo dia a gente escova o dente da mesma maneira, embora é uma coisa que a gente faça todos os dias. Sim. E nem todos os dias que ele vier fazer esse tipo de coisa com a personagem, eu tenho que estar sentindo a mesma coisa. Eu tenho que passar que é um dia diferente. Eu acho que eu consegui. Quando eu vi um pouco do resultado, eu acho que deu certo. Assim. Não sei. Vamos ver a opinião do público, né? Mas tomara que tenha dado. E tem uma coisa assim, porque no filme, também, sem entregar muito spoiler, a gente tem poucas informações da Débora. Né? A gente tem
muito poucas. Assim, a gente sabe que a Débora é advogada, a gente sabe que a Débora talvez tenha um pensamento mais progressista, porque ela está saindo para fazer uma parte de uma passeata em algum momento. Exatamente. Mas os dados familiares dela também são meio... E a gente tem muito Só mais sabe que ela é mãe e ela é casada. Exato. E a gente tem muito mais acesso a ele, né? Ao personagem dele, o que ele faz, Sim. trauma, ex-mulher, essa coisa toda. Isso de alguma maneira não te incomodou? Ou, por exemplo, tu não ficou preocupada em que a tua personagem basicamente fosse reduzida a ser um corpo brutalizado, enquanto o personagem masculino tivesse mais eu vi uma nuances? vez, quando eu estava começando a minha carreira, eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro que ela disse assim, o ator não pensa, ele executa. Uhum. E aí, claro que isso, ela disse isso numa forma assim, a gente tem que se entregar. Não foi, não vai pensar, não vai fazer, não vai estudar, não é nada disso. Mas eu achei isso tão forte, eu levei isso para minha vida. Porque assim, você está ali naquele momento, é o momento, entendeu? Mesmo que você faça 10 cenas de choro, né? Porque isso acontecia comigo, fiz muita mocinha, fiz vilã também, mas muita mocinha. E as mocinhas em novelas, o que elas fazem? Choram o tempo inteiro. Então, às vezes, você tinha cena de quarto, que é o cenário do quarto, você grava tudo naquele dia do quarto. Então, eram 10 cenas chorando, seguida. Você não tem mais lágrima, né? Claro, você tem vários recursos, é cristal japonês, é isso, aquilo, mas a lágrima, a emoção, então você vai chorar 10 vezes iguais? Não. Você pode sofrer 10 vezes, mas você pode sofrer diferente, existem várias formas de sofrimento. Então, essa coisa que eu ficava sempre pensando, vamos executar, vamos executar, vamos executar, vamos executar da melhor forma possível, né? Usando técnica também, obviamente, mas tentando fazer com que fosse muito real e botando sentimento. Eu acho que quando você coloca o sentimento em qualquer cena, de choro, de estupro, de alegria, o espectador, o telespectador, ele sente, ele vê. Não adianta. Não adianta. Você... Tanto que tantas vezes eu vejo cenas minhas que eu falo, nossa, que horror. Né? Porque a gente se critica, porque não estava com verdade. Depois que você grava 30 cenas num dia, você já está falando o texto. Então, quem está em casa também sente. Às vezes você não é o expert em saber se a pessoa está interpretando bem ou mal, mas aquilo te passa. Aquilo, nossa, que horror. Por algum motivo, acho que isso aí está horrível. Mas, né? É da pessoa, a gente julga, né? Então, a gente se julga também. E eu acho que, de verdade, eu acho que foi um trabalho bacana. Eu quero até ver de novo, porque eu vi faz tempo e eu não me lembro mais direito. Eu lembro que eu fiz, mas sei que foi bom, mas eu quero ver com outros olhos agora, depois de 7 anos praticamente, né? Para a gente terminar, Nívia, para não te segurar muito aqui, que eu sei que tu tem um dia atribulado. A Renata foi marcando uma atrás da outra aí, a gente não pode nem ficar falando muito. É para tu não respirar. A ideia é... A gente sabe que tu vai responder as mesmas perguntas, a gente tenta dar... Não, mas você sabe que tá diferente, vocês são demais, vocês estão arrebentando. Que bom. Eu queria falar justamente dessa questão do tempo, né? Porque quando a gente fala de cinema brasileiro, a gente sabe que poucos são os filmes que têm um ritmo de produção, distribuição, lançamento muito adequado ao que deveria ser. Sim, aí, tem determinado momento do Tormento que a gente vê o personagem do Luiz Guilherme datando uma coisa, ele bota 2015. E é tão estranho, porque dá uma sensação, né? E aí eu queria saber de ti, como é que é estar falando do Tormento? É isso, 2021, 7 anos depois. né? 6, 7 anos depois, assim. A tua vida era uma vida há 6 anos, a tua vida é outra vida agora. Nem sonhava em vir para cá, morar aqui nos Estados Unidos, nem sonhava com nada. Assim, é muito diferente. Ver minha filha, né, passar esse tempo todo, minha filha vai se ver pequenininha, que ela fez participação no filme. Então, assim, é louco isso. É louco essa demora. E que é uma pena, né? Porque o cinema brasileiro ele não tem injeção de dinheiro, as pessoas não se preocupam em investir na cultura, né, do cinema. Então, foi o que você falou, se você não pega uma, sei lá, Globo Filmes, por exemplo, que começa a produzir em janeiro, quando chega, sei lá, setembro já está lançando. Dezembro já está lançando. Então é isso, gente. Quando tem dinheiro, a coisa fica mais fácil. Quando não tem, a gente tem que esperar, ser paciente. Que bom que chegou, né? Porque tem uns que nem chegam até vocês. Eu estou muito feliz que a gente vai ter vocês vão ter muitas possibilidades de ver, né? No Look, no Now, no Vivo Play, no Google Play, na Microsoft Store. Assim, são várias plataformas que vocês vão poder escolher e assistir. Eu queria muito que vocês vissem, muito mesmo. Nívia, muito obrigado. Em meu nome, em nome da equipe do Papo de Cinema, te agradeço por esse tempo, pela disponibilidade, pela tua gentileza. E queremos te ver mais no cinema. Por favor,
Preciso, eu fiz muito tempo só televisão. Televisão é bom, eu quero. Tomara que tem vários convites. Estou aqui à disposição. Bacana, muito obrigado. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.